disputar até 10 partidas em pouco mais de um mês. Tem nesse pacote toda a fase de grupos da Libertadores, a fase final do estadual e ainda de quebra, a primeira rodada do Brasileirão contra o Palmeiras no último domingo de maio. Nessa conta está uma possível decisão do Campeonato Carioca contra a Fluminense ou Portuguesa. O calendário realmente é massacrante. Serão 10 jogos em 33 dias. Mas vejo como prioridade para o Flamengo a Copa Libertadores. No calendário, há também 2 viagens internacionais. Para Quito, no Equador, e para Santiago, no Chile. É muito provável que o técnico Rogério Ceni precise revezar alguns jogadores. E que, em alguns casos, ele até escale mais reservas do que titulares. Que não seria nenhuma novidade. Mas a questão é que agora, qualquer tropeço pode custar muito caro. Desde que o elenco principal voltou das férias, o Flamengo só entrou em campo completinho 2 vezes, contra o Madureira e na decisão da Supercopa contra o Palmeiras. Logo mais, na segunda rodada da Libertadores contra o União La Calera no Maracanã, Rodrigo Caio segue fora. Quem será o companheiro de Willian Arão? Gustavo Henrique? Bruno Viana? Léo Pereira? É justamente na zaga que está a única dúvida no time que vai entrar em campo. Nós temos ótimos jogadores na posição. O Rodrigo, que não pôde, fez um exame, não constatou lesão. Eu acho que volta rapidamente a jogar. O Arão vem jogando nessa função. O Bruno e o Gustavo. E hoje o Léo também retornou. Nós vamos formar a zaga sempre com o que a gente tem de melhor. A temporada está só começando, mas esse mês de maio já pode dizer muito sobre o 2021 rubro-negro. O Eric Faria, Lofredo, abriu contagem ele para o Flamengo, né? Para o mês de maio do Flamengo. Contou de 1 até 10 ali a contagem completa, porque é um mês pesado, hein? Um mês pesado para o Rogério Ceni, que começa hoje, vamos falar em mês, são 33 dias, começa hoje essa temporada contra o União La Calera, pela Libertadores, e é só decisão, Lofredo. Aliás, o Rogério não pegou vida fácil em momento nenhum no Flamengo. Pois é. Tem os jogos do Campeonato Carioca, né? Os jogos do Campeonato Carioca, ele inclusive descansou em alguns, né? Então teve um momento de vida fácil, sim. Veja só, não tenho a menor dúvida de que o calendário é muito ruim e é muito mal feito, mas é o que temos. Deveria ser melhor, principalmente em anos como a temporada passada e essa, que estamos vivendo uma pandemia. Obviamente deveria ser menor, deveria ser mais reduzido, mais enxuto, até para valorizar os jogos. Mas no final da história é isso que paga a conta. E no final da história também o que o torcedor quer é taça, e o Flamengo leva todas quase para a Gávea. E você, quando está disputando todas as taças, o teu número de jogos aumenta. Então isso faz com que o dinheiro gire para o clube e para os atletas e para a comissão técnica, e o torcedor fique satisfeito porque o time está sempre disputando títulos. Então faz parte do trabalho do mundo do futebol no Brasil. É o ideal? Não. Repito, não é o ideal, poderia ser muito melhor. Mas é a realidade, e é bem melhor ter um calendário apertado, porque significa que você está disputando todos os títulos de todas as competições, do que ter um calendário espaçado e o torcedor saber que você está jogando um campeonato apenas por jogar, e um campeonato de menor relevância. E eu acho que o Flamengo tem todas as condições, até porque é o Flamengo que vai jogar esse número de jogos. Não precisa ser necessariamente todos os atletas jogando este número grande de jogos. Eles têm 10 jogos em 33 dias, não precisam jogar todos. Todo mundo pode dar uma espaçada em determinado momento. Isso é uma administração de elenco que eu acho que o Rogério tem feito muito bem, aliás. O Flamengo, Cereto, já se acostumou em alguns momentos não ter o Rodrigo Caio, né? Um jogador que tem um nível muito alto, mas também um problema físico que é claro durante a carreira dele. E aí fica essa dúvida, para começar essa maratona contra o La Calera, né? O Flamengo ou tem o Gustavo Henrique, tá aí na imagem, fazendo o gol de cabeça, ou tem o Bruno Viana, reforço para a temporada, e surgiu a que o torcedor mais desavisado nem lembrava que estava no elenco. Para o time de hoje, fica entre Gustavo e Bruno, o Léo Pereira realmente corre por fora. Qual a montagem mais lógica para esse Flamengo? E é por isso, pelos nomes citados por você, que o Willian Arão não sai do time, né? Não sai da zaga.
porque o Flamengo não tem jogadores confiáveis na posição. Se tivesse, o William Arão não jogaria, talvez improvisado na posição de zagueiro. O Flamengo precisa encontrar um equilíbrio dentro do Flamengo. O Rogério Ceni sabe disso, né? Do meio de campo para frente, o Flamengo tem um time espetacular, é um time muito ofensivo, um time que dá gosto de ver jogar, só que o Flamengo hoje é um time que toma muitos gols, né? É um time desequilibrado, não tem o equilíbrio defensivo, não tem um equilíbrio entre ataque e defesa. E isso não diz respeito só à dupla de zagueiros, diz respeito à maneira como o Flamengo joga, né? O que os técnicos falam, e eles têm razão. E a gente lembra sempre o time do Jesus como era o time do Jesus, né? Ele atropelava o adversário e ele fazia uma pressão absurda no adversário que não deixava o adversário respirar, né? Então, a bola, o Flamengo era pouquíssimo atacado no time que era comandado pelo Jesus. Agora, no time comandado pelo Rogério Ceni, o Flamengo sofre algumas vezes durante os jogos e quando sofre leva os gols. Então essa é a questão que tem que ser ajustada. Tudo bem, dá para ganhar de 4-3, dá para ganhar de 5-4, mas nem sempre você vai conseguir fazer isso, né? Vai chegar uma hora que você não vai conseguir fazer mais gols do que você vai tomar num jogo. E tem torcedor do Flamengo que não aguenta essa emoção em jogo decisivo toda hora, então o Flamengo buscando esse